Saúdo mais uma vez a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Muita alegria que eu venho aqui mais uma vez trazer a palavra introdutória. É uma grande responsabilidade, como todos sabem, e a gente não pode fazer de qualquer maneira. Temos que pedir discernimento ao Senhor, temos que estudar a palavra para poder trazer o que é de Deus e não o que é do homem. E essa noite eu venho falar de um assunto que nos dias atuais vem abatendo muitas pessoas fisicamente, espiritualmente, e deixando muitas pessoas desanimadas, desacreditadas, porque estamos vivendo uma pandemia que, aos olhos de alguns, está controlada, aos olhos de outros, ainda está apenas mudando de fase, se assim vamos dizer. Estamos entrando numa nova fase. E muitas pessoas já estão desacreditadas, muitas estão desesperadas. E essa palavra ela vem falar de perseverança, de fé e de se manter firme. Eu queria que os irmãos podem se assentar. Eu gostaria de falar um pouco de José. Eu não irei ler a palavra, pois é muito longa, e eu vou falar resumidamente para os irmãos a história de José. Então José foi o 11º filho de Jacó e o primeiro filho de Raquel, esposa de Jacó, a esposa que Jacó mais amava. O capítulo 30 do livro de Gênesis descreve toda a disputa entre Raquel e Lia. As duas esposas de Jacó, Raquel e Lia, brigavam muito, pois Raquel era estéril. E ela sofria muito por não poder dar filhos a Jacó do seu ventre. Mas o texto bíblico diz que Deus lembrou-se de Raquel e a tornou fértil. Então ela deu à luz a José e Benjamim. O nome José vem do hebraico, o que significa que acrescentou-lhe, ou que possa acrescentar, no sentido de se referir a Deus, acrescentando filhos a ela, que aos olhos humanos não podia ter filhos. Popularmente, José, filho de Jacó, ficou conhecido como José do Egito. É claro que essa designação está por conta do modo que Deus o exaltou entre os egípcios. José nasceu em Padã Arã, cerca de 6 anos antes de Jacó retornar a Canaã. Nessa época, o patriarca tinha 90 anos. Também era o filho de Raquel. José ganhou uma túnica especial de Jacó, o que demonstrava-lhe predileção. Outro fato que explicava essa condição de filho preferido é o episódio entre o reencontro entre Jacó e Esaú. Naquela ocasião, José e Raquel foram colocados no lugar mais seguro da comitiva. Alguns estudiosos argumentam que a túnica que Jacó deu a José era um presente que talvez fosse um sinal que o pai o pretendia fazer o seu principal herdeiro, mas a verdade é que não há base sólida para essa confirmação. A história bíblica também revela que os irmãos de José nitidamente tinham certa inveja e descontentamento em relação a ele. Mas foi depois dos sonhos de José que a situação ficou mais complicada. Nesses 2 sonhos, a família de José se curvava diante dele, e esses sonhos se cumpriram quando seus irmãos foram até o Egito para poder comprar trigo devido à fome que assolava a região. Naquela ocasião, José já era governador do Egito. Mas antes a Bíblia diz que José foi enviado por seu pai para encontrar com seus irmãos, e ao verificar como estava o rebanho, porém, motivados por ciúme, os irmãos de José planejavam matá-lo. Então, os irmãos de José colocaram ele, cavaram aquela cova, igual todos já sabem. Eles foram vendidos para os ismaelitas, como midianitas, como escravo.
Depois ele foi vendido para Potifar. Potifar, por ele se destacar entre os empregados de Potifar e se destacar por muitas outras qualidades que ele tinha, Potifar o colocou como um dos principais chefes da casa dele. Então, a mulher de Potifar se engraçou para o lado dele, todos já sabem também dessa história. Na última das investidas dela, ela conseguiu ficar com um pedaço da capa de José, ao qual ela utilizou para incriminá-lo. E aí Potifar acreditou na história da sua esposa e o mandou para a prisão. E a prisão que José estava no Egito era uma prisão para políticos. Era uma prisão que só ficavam ali as pessoas que cometiam algum tipo de crime que era contra pessoas que tinham algum poder, algum alto escalão. E na prisão, Deus logo deu um jeito de José ocupar uma posição de destaque entre os presidiários. Na prisão ele conheceu 2 funcionários que tiveram sonhos, ele revelou esses sonhos aos funcionários, e logo mais 2 anos depois, um dos funcionários, ao ver que Faraó estava querendo uma pessoa que pudesse revelar o sonho que ele tivera, esse funcionário lembrou de José, que mandou chamar. Então Faraó explicou-lhe o sonho, ele revelou o que significava o sonho, e Deus ainda colocou concedeu a José o entendimento para que ele pudesse cuidar daqueles 7 anos que teriam de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Então Deus concedeu a José o entendimento para que ele apresentasse um plano para Faraó para poder conseguir passar por esses 7 anos de escassez. Então Faraó, a fim de que o Egito conseguisse superar esses 7 anos de vaca magra, Faraó colocou José como segundo homem do Egito, apenas abaixo dele. A função ocupada por José era chamada no Oriente Antigo de vizir. Tratava-se do principal cargo administrativo. Então veio os 7 anos de vaca gorda. Então José, com todo o seu planejamento concedido por Deus, fez tudo o que deveria fazer, conseguiu encher os celeiros e fazer mais celeiros, encher mais celeiros. E no tempo das vacas magras, os seus irmãos foram ao Egito atrás de alimento, porque sabia que o único local que estava tendo mantimento era o Egito. E quando José viu seus irmãos, logo tratou de prová-los, fez alguns testes, depois se revelou, mandou buscar os seus pais. E então José viveu ali os restos dos seus dias ali no Egito. Aos 110 anos ele faleceu. E José relembrou a promessa que Deus havia feito aos seus pais, Abraão, de Isaque e Jacó, e de que o povo herdaria a terra prometida. Então ele pediu para que quando Deus fosse tirado, os israelitas fossem tirados daquela terra, que eles levassem seus restos mortais. E essa história de José, ela me fez entender, me fez compreender que às vezes nós estamos com problemas que estão nos deixando para baixo. Às vezes, dentro dos nossos problemas estão as nossas promessas e nós não enxergamos isso. Dentro das nossas adversidades é onde está o propósito de Deus. Dentro das dificuldades é onde estão as promessas. Eu não consigo enxergar porque os meus olhos, muitas vezes, estão focados
no problema. Às vezes nós focamos demais no problema e esquecemos da grandiosidade que é o nosso Deus, que é quem resolve os nossos problemas. Então, muitas vezes a gente deixa de lutar por focar no problema. Então, quando nós olhamos para aquilo que nós vivemos, nós olhamos para aquele problema, nós deixamos de crer no Deus que resolve o problema. Então, nós temos que viver sempre olhando para Deus, para que a promessa dele possa se cumprir na nossa vida. E lá em Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fale e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então Deus não é homem para que minta. Ele irá cumprir as promessas dele na nossa vida. E o que eu estou dizendo aqui é que Deus permite, dentro das dificuldades, Deus permite que nós passamos dificuldades para que as promessas dele se cumpram na nossa vida. Para que o processo seja cumprido. A promessa, aquilo que Deus prometeu, se materialize. É necessário que nós passemos por uma dificuldade. Como que nós vamos conhecer o Deus que exalta se nós não nos humilharmos? Como que nós vamos conhecer o Deus que abre a porta se não houver portas fechadas? Como que nós vamos conhecer o Deus que levanta se nós não estivermos caídos? Nós só conhecemos o Deus que levanta quando nós caímos. Como é que nós vamos precisar de um milagre se não tiver algo impossível na minha vida para ser realizado? Eu estou dizendo aqui nessa noite que todo o problema que nós passamos, toda a dificuldade que nós passamos, faz parte do processo para que a promessa de Deus se cumpra. Só que nós precisamos mudar a ótica de como nós enxergamos esses problemas. Nós precisamos olhar para Deus e não permitir que um problema ou que um mal que esteja nos assolando ou nos tirando a paz tire o foco que é Deus. Na verdade, Deus permite que esse problema venha para que você cresça, para que você amadureça. Porque eu nunca vi uma pessoa crescer na fé, eu nunca vi uma pessoa dizer que aprendeu alguma coisa sem sofrimento, sem batalha, sem luta. Eu nunca vi. Os problemas geram maturidade, tanto física como espiritual. Nós não crescemos em dias de festa. As adversidades que trazem para nós esse crescimento, as adversidades que trazem para nós esse crescimento. As adversidades que geram o crescimento. Toda vez que Deus fala que Ele quer exaltar alguém, primeiramente Ele humilha. Primeiramente a pessoa ela tem que ser humilhada para depois ela ser exaltada. Para toda porta que vai se abrir, muitas vão fechar. Toda vez que Deus fala que você vai crescer, se prepare para ficar pequenininho. Se Deus diz para você que vai ter um grande mistério na sua vida, que você vai ter um grande casamento, que você vai ser muito feliz, pode se preparar, pois você irá passar pelo deserto. Te prepara para passar pelo vale. Te prepare, pois possivelmente estará vindo uma crise que você nunca viu. Deus não permite que o problema venha para te derrubar, para te deixar caído ou para te humilhar. Ele quer que você aprenda com o problema, Ele quer que você cresça com os problemas, com as barreiras e com os obstáculos. Ele não humilha para que você se sinta mal. Na verdade, Ele permite um mal para te fazer bem. Por isso que a matemática de Deus é diferente. A matemática de Deus é totalmente diferente da matemática do homem. Nós somamos, Deus multiplica. Então, quem está sorrindo, para Deus, é quem está chorando. Quem está chorando para Deus é quem está feliz, perdão. Quem se humilha é exaltado. A percepção de Deus não é igual à percepção do homem. Deus está permitindo dificuldade para que a promessa dele se cumpra nas nossas vidas e
toda vez que nós estamos preocupados com as vitórias, toda vez que nós estamos preocupados com o problema, nós deixamos de olhar para a vitória, olhar para o foco. E ainda falando de vitória, muitas vezes nós temos que tomar mais cuidado com as vitórias do que com as derrotas. Porque as vitórias nos colocam numa zona de conforto que nos impulsiona a não procurar Deus. Elas nos impulsionam ao comodismo, numa zona de conforto onde parece que não precisamos de Deus. Tudo está certo, tudo está muito bom, a saúde está legal, os filhos estão bem, o emprego está bom. E dentro dessa comodidade, dentro dessa zona de conforto, as pessoas tendem a não buscar Deus, tendem a não procurar Deus. Então, já as derrotas, elas nos colocam de joelhos, de pé perante Deus, de joelho aos pés de Deus. Nós, toda vez que sofremos alguma derrota, ou que estamos tristes, ou que estamos desanimados, ou que estamos querendo alguma coisa, nós nos colocamos diante de Deus, nós pedimos, nós às vezes imploramos, nós jejuamos, nós fazemos de tudo para conseguir o que nós queremos. Muitas vezes nós esquecemos até de perguntar se realmente aquilo é o que Deus quer para nós. Simplesmente nós falamos que queremos, pronto e acabou. E por isso que Deus, às vezes, permite que as coisas aconteçam de maneira diferente para que nós possamos ver que aquilo ali não é para a gente, que aquilo ali não é o propósito dele para as nossas vidas. Porque a bênção fora do tempo não é bênção, é maldição. E então Deus está preparando o terreno para você receber a bênção. Toda vez que o diabo não te derruba com críticas, ele vem de mansinho com elogios, vai te enchendo de honras, para que você crie no teu coração uma soberba, para que você crie no seu coração um egoísmo, acreditando que você é capaz de fazer alguma coisa sozinho. Então, nós temos que parar de escutar um e outro e começar a escutar mais a Deus. Por isso que os problemas, muitas vezes, vêm, e igual o pastor Fábio já falou aqui uma vez, muitas vezes os problemas vêm, a gente fala que está no deserto, mas muitas vezes nós nos colocamos naquele deserto. E, às vezes, a gente tem que parar de se preocupar com o problema e começar a olhar mais para Deus, porque Deus, quando Ele nos coloca no deserto, Ele coloca no deserto para que nós amadureçamos, para que nós venhamos a criar raízes na rocha que é Ele. Então, temos que ficar firmes, porque árvore sem raiz não suporta vento. Então não adianta você crescer fora do caminho, você ficar ali uma árvore linda e maravilhosa, sem raízes, sem estar firme, porque na primeira tempestade que vier, você vai cair. Por isso que tem muitas árvores por aí, falando do que nós vemos por aí na TV, tem muitas árvores por aí que pregam, tem muitas árvores por aí que cantam, tem muitas árvores por aí rodando, girando dentro das igrejas, mas o primeiro vento que vem, ela se desfaz, ela cai, ela não consegue ficar firme, porque não tem raiz. São as dificuldades que estão gerando raízes na gente. O deserto de Deus, os obstáculos de Deus que fazem nós criarmos raízes. Então, Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele nos amadurece, Ele nos ensina, para que as bênçãos, quando chegar na nossa vida, nós venhamos estar preparados. Porque, na verdade, Deus, Ele não está preparando bênçãos para a gente. As bênçãos, Ele já tem as bênçãos na palma de suas mãos. Na verdade, Deus está preparando a nossa vida para que nós possamos, está preparando o nosso coração, a nossa vida, para que quando nós viermos a receber a nossa bênção, seja de verdade uma grande vitória.
Nós precisamos entender que tudo que Deus tem para nós já está preparado, já está pronto. Ele não precisa de tempo para fazer. Porque Deus não demoraria para fazer uma bênção ou para preparar uma bênção. Porque em Gênesis, nós podemos lembrar que em 6 dias Deus fez o mundo e tudo que nele há. Então, por que ele demoraria para uma bênção? Como o pastor Aguinaldo diz, a bênção, para Deus nos entregar as bênçãos, é um estalar de dedos, é um piscar de olhos. Basta a gente estar na posição, a gente estar preparado para receber essas bênçãos. Tudo que Deus tem para nós já está preparado. Nós só temos que nos preparar para receber. Deus está preparando as nossas vidas para algo maior. Não é a vitória que Deus prepara. Deus prepara o coração para receber a vitória. Deus está nos preparando para que nós possamos aprender, amadurecer na palavra dele, para que nós possamos nos manter firmes. As promessas que Deus faz não falham. Como eu li lá em cima, as promessas dele não falham. A palavra dele não muda, ele é imutável. Então, lá em Josué 21:45 diz: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Então, em Filipenses 4:19 também diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Em João 16:33 também diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, Deus, eu poderia passar aqui o resto da noite falando versículos sobre as promessas de Deus, mas eu acho que esses versículos já trazem uma boa meditação. Então, Deus, quando nos chama, ele não nos chama mediante aquilo que nós somos hoje. Ele nos chama mediante aquilo que nós podemos ser amanhã. O que eu não sou hoje, diante de Deus, diante do deserto que Deus me coloca, ele me prepara para que eu possa ser amanhã. Amém? Que Deus abençoe a todos e eu agradeço a oportunidade.